Olá pessoal, boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né, não importa, né, aí vai de acordo com o horário, a hora que esse vídeo for visualizado, no caso, né. Eu gravei um vídeo, né, um dos primeiros vídeos que eu gravei aí na internet, há uns 6 anos atrás, né, falando a respeito da família Mangueira e as origens, né, e logicamente citando essa questão de ancestralidade judaica e tal. Passaram-se 6 anos, né? E no decorrer desses 6 anos, né, ao analisar muitas coisas, ao se compreender muitas coisas, se ler um pouco mais a respeito, né, não só da família Mangueira, mas de toda a composição nordestina, principalmente aquela região ali do sertão nordestino, aquela região ali do Seridó, uma região que um documentário muito bom que chama Estrela Oculta do Sertão, ela descreve bem Catolés, né, locais clânicos, né, onde você vê um casamento ali entre primos durante várias gerações, né. Eu percebi, observei e também toda essa questão de formação nossa, miscigenada, história mesmo do Brasil, formação colonial, formação de povo, eu realmente considerei algumas ideias, né, e procurei, no caso aqui, estudar um pouco mais a respeito de todo esse processo de formação mesmo do sertanejo, né, das origens realmente, que o Nordeste, principalmente o Nordeste, ele carrega, né, sobre si, né, e o quanto isso é significativo, e não só em relação à ancestralidade judaica, como eu fiz ali no vídeo anterior. O que é interessante perceber e compreender é que o Brasil é um país muito rico, rico em cultura, rico em tradições, rico em heranças, né? Cada região tem a sua peculiaridade. E a região Nordeste, logicamente, tem a sua própria origem, sua própria peculiaridade. Cada região tem a sua peculiaridade, tem as suas características próprias, sua própria cultura, suas próprias tradições, que são riquíssimas, e muitas vezes nós não percebemos, não valorizamos, não conhecemos, né? Pois muitos de nós, né, a grande maioria do povo brasileiro, vive nos grandes centros urbanos. E nesses grandes centros urbanos você não, entendeu, se preza ou não é desenvolvido, não é trabalhado essas questões relacionadas à cultura, à essência, né, à origem aí dos povos que compuseram cada região do Brasil. Embora o Brasil, nosso país, seja um país muito bem miscigenado, é difícil você ter, por exemplo, alguém, né, uma pessoa de etnia branca, né, puro, né, uma pessoa de etnia, por exemplo, africana puro, indígena puro, no Brasil, essas são as três principais matrizes, né, são as três principais, vamos dizer assim, heranças genéticas do povo brasileiro, e depois, posteriormente, vieram aí outros imigrantes, né, para o Brasil, novos portugueses, espanhóis, italianos, japoneses, né, povos do Oriente Médio, alguns povos aqui da região aqui da América do Sul também, povos, né, da África subsaariana. Então, logicamente que o Brasil aí recebeu uma outra leva, né, de povos, o que de certa forma mesclou, né, e formou, vamos dizer assim, uma nova identidade, né, cultural e também social. Isso daí é fato. Mas a origem mesmo do Brasil está nesse tripé, né, o índio, o negro e o branco. Esse branco, basicamente, era o português, ou o judeu, ou o cristão novo. Você tem também um pouco de influência holandesa, tal, e muitos portugueses, porque Portugal recebeu influência de povos ali bárbaros, vikings, né, ilhas próximas a Portugal também, que tinham uma tonalidade de pele um pouco mais branca do que o homem mediterrâneo, né, e o português espanhol ele tem uma tez assim, um pouco mais escura se comparado, por exemplo, a um nórdico. Mas muitos, né, portugueses também têm essa característica, vamos dizer assim, mais caucasiana, mais branca, justamente porque tem essa influência viking, bárbara, que foi um dos povos aí que esteve presente ali na formação genética mesmo, e cultural ali de Portugal. Outros povos que sempre estiveram presentes nessa formação foram também os judeus e árabes, né, povos ali do norte da África e judeus também, que de certa forma, entendeu, né, compuseram a história aí e a origem e cultura de Espanha e Portugal. O negro, você tem de vários locais da África subsaariana, né, os bantus, né, pessoas originárias ali, por exemplo, do Congo, onde é Moçambique hoje em dia, né, vários povos, né, basicamente vieram, em sua maioria, bantus para cá, mas também você tem pessoas ali do Quênia, né, várias identidades étnicas também, né, que vieram para cá com línguas distintas, inclusive alguns falavam até árabe. E você tem, né, o índio, né, com suas múltiplas identidades étnicas, origens,
né, étnicas, linguagens, culturas específicas que estavam presentes em nosso todo o território nacional. Então, basicamente, somos isso, né? E o nordestino, ele não foge à regra, porque o nordestino, ele tem essa composição étnica de branco, índio e negro. Então, basicamente, grande parte dos nordestinos tem uma ascendência judaica porque tem uma ascendência europeia, né? E os judeus vieram da Península Ibérica para cá. Então, de certa forma, carregam, né, sobre si essa ascendência judaica, são os chamados Anusim. E também eles têm uma ascendência judaica de povos ali que viviam ali na Europa, os judeus poloneses, que é conhecido como judeu Ashkenazi. E muitos nordestinos também têm essa, vamos dizer assim, essa origem étnica, tanto ali da Espanha quanto de povos ali que eram da Europa, vamos dizer assim, branca, né? Entre aspas, em locais ali, vamos dizer assim, mais frios, né? Então você tem essa mistura. Então, o nordestino, de certa forma, ele carrega isso daí. Também o nordestino ele tem uma ascendência também árabe, moura, porque esses povos, a princípio, né, eles eram indesejados em Portugal. Então, conforme Portugal foi reconquistando os territórios ali, que antes, né, foram dominados pelos árabes, pelos mouros, né, e esse mouro é uma mistura de africano com povos ali da África do Norte, da África do Sul, né, que falavam árabe, né, que estavam ao Corão. Então, durante 700 anos, eles dominaram a Península Ibérica, e por isso que eles foram também expulsos, né, pelos portugueses durante o processo de reconquista, junto com os judeus. E eles foram para vários lugares do mundo, inclusive para o Brasil. Vieram para o Brasil porque também foram expulsos, tiveram que sair de Portugal e se deslocar para um local onde ele pudesse aí reconstruir a sua vida, a sua história e tal. Isso na construção do Brasil, vários outros locais, países aqui da América Latina. Mas em relação ao Brasil, foi dessa forma. E a região onde recebeu mais contato imigratório, a princípio, foi a região nordestina, a região do Nordeste. A região ali das primeiras capitanias hereditárias. Então você tem uma distribuição de terra aí, né, favorável a isso. E as pessoas vieram morar aqui no Brasil, eram chamados degredados, né, que muitos pensam que eram presos, eram pessoas que não tinham caráter, e por isso que o Brasil é dessa forma. Isso é mentira, isso é balela, isso é conversa fiada. Porque, na verdade, entendeu, Portugal, ela levava as pessoas a se retirarem, ou expulsava, ou dava um jeito, entendeu, de muitos imigrantes virem para cá, mas eles não eram presos, não eram pessoas de mau caráter, pessoas que queriam simplesmente, né, ou viviam de crimes, não era não, entendeu? Isso aí é algo assim meio que, vamos dizer assim, forçado em relação à nossa história, nosso processo histórico. Mas voltando à questão, no outro vídeo eu falei a respeito da origem da família Mangueira. E estudando um pouco a respeito da família Mangueira, e até mesmo pela minha própria formação, né, pela própria minha herança, né, familiar, convém, né, é muito interessante também falar a respeito da família Diniz. Então, esse vídeo é destinado basicamente à família Diniz e à família Mangueira. E falar um pouco a respeito dessa herança que faz parte da minha família, da maioria dos nordestinos, né, dos nossos primos aí também, essa herança genética e aquilo que, de certa forma, nos compõe. Assim, compreender toda, né, a origem, né, toda a história, por exemplo, do primeiro Diniz que veio para cá, né, a mudança que houve da família Souza Diniz para Souza Mangueira, no caso, é algo assim, entendeu? É muito complicado, né? Algo, assim, requer muito estudo, tempo, e eu não sei, entendeu, se nós conseguimos nos achegar a isso daí. Uma coisa que eu percebi em relação à família Mangueira também, que houve várias levas, né, de pessoas que provavelmente adotaram o sobrenome Mangueira. Não necessariamente sendo parentes, provavelmente eles eram parentes próximos ou distantes, mas que ao virem para o Brasil, em diferentes momentos históricos, mudaram o seu nome, no caso, para Mangueira. Então, especificamente em Conceição do Piancó, e eu tenho esse livro aqui da Algisa, né, o nosso primo aí, Cleones, do grupo, da família, ele dispôs esse livro e eu vou enviar de volta. Ele já está digitalizado e vai estar aqui também nesse canal abaixo para vocês aí baixarem esse livro. Então, quem se interessa, no caso aí, pela origem das famílias que compuseram, no caso, Conceição do Piancó. E Conceição do Piancó é uma cidade que deu origem a várias cidades ali, daquela região ali da Paraíba, do Agreste Paraibano, do Rio Pajeú. E essas cidades, dentre essas cidades, Ibiara tem Santana de Mangueira. Santana de Mangueira tem a sua própria origem. Essa autora, a Dalgisa, a prima da Algisa Alencar aqui, essa senhora,
ela trouxe algumas considerações importantes em relação a essa sociedade de Conceição do Piancó, inclusive a sua origem. E ela vai dizer, né, por catedrática, né, que ela vai dizer que a origem da família Mangueira é uma origem judaica. Ela aponta, entendeu, uma ancestralidade relacionada a uma fuga do Ceará e um fato inusitado, onde cada irmão se escondeu debaixo de uma árvore, aquele que se escondeu, por exemplo, debaixo do pé de manga, mangueira, de limão, limeira, né? Aquele que se escondeu embaixo do barranco, barros, né? Só que, né, ela aponta essa história, é fruto de tradição oral, ela fala a respeito disso, só que ela dá mais ênfase à ancestralidade judaica. Por uma questão de sobrenomes, que há controvérsias em relação a isso daí. Se, por exemplo, um ancestral judeu, um brasileiro que tem ancestralidade judaica, ele tem sobrenome Pereira, Laranjeira, Oliveira, há uma controvérsia se isso daí é o que garante, né, a pessoa ter esse sangue judeu, essa ancestralidade do cristão novo, né? Mas, além disso daí, que ela aponta como, por exemplo, característica em relação à ancestralidade judaica, ela vai falar do casamento entre primos. Isso é uma prática muito comum no Nordeste. Em alguns lugares do Brasil você tem também isso daí, mas no Nordeste é muito comum, principalmente há tempos atrás. A minha família, por exemplo, entendeu? Meu avô, os meus avós eram primos, meus bisavós também eram primos, meus tataravós também eram primos, né? Por parte de pai, por parte de mãe também, meu avô e minha avó, eles eram primos. Não sei se os outros, antes dele, também eram primos, mas você tem um costume tipicamente nordestino que faz parte também de países aí do Oriente Médio em conservar a sua família e promovendo o casamento consanguíneo, no caso, né? Que pode gerar alguns problemas aí, né? Mas, no caso, especificamente aqui da minha família, não trouxe, né, nenhum problema. Mas é uma coisa que pode acontecer em relação a isso daí. Mas esse casamento consanguíneo, esse casamento endogâmico, quer dizer, entre primos, né, prova também que, né, a minha família, de certa forma, tem uma ancestralidade judaica. Então, por conta disso, né, a família Mangueira aí tem essa ancestralidade judaica. Só que eu percebo também, entendeu, que não é só a família Mangueira, várias outras famílias também do sertão têm ancestralidade judaica, inclusive a família da minha mãe, a família Diniz. Só que o que eu percebo também, e há como comprovar isso, né, eu realizei recentemente um teste de DNA, onde, de certa forma, eu pude compreender e entender um pouco aí das origens, né, da nossa própria família. Eu compreendi e entendi que a família Diniz provavelmente já tem uma ascendência judaica, mas aquele judeu que veio aqui com os holandeses, judeu ali da Europa fria, entendeu? De um local ali da Polônia, algum local ali onde você tem uma concentração de pessoas muito brancas, né, de etnia, de tez mais branca. Só que, além, entendeu, disso daí, desse judeu ashkenazi, provavelmente também holandês, português, a família no caso, especificamente da minha mãe, né, você tem uma ancestralidade indígena, meu bisavô, né, minha mãe sempre disse, né, alguns primos também, índio, né, aí você, de certa forma, no caso aí nós voltamos à família Fontes, né, Fontes aí, ali da região, ali abaixo ali de Conceição do Piancó, de Santa Cruz do Baixa Verde, toda aquela região ali que já sai da Paraíba, né, entra para o Pernambuco. Você tem ali a família Fontes né, há uma tradição em se atribuir essa origem ao índio Joaquim de Fontes, todos os nossos primos, e minha mãe também sempre falou a respeito disso, né, o professor Joaquim de Fontes, meu bisavô. E também eu percebo uma influência, uma ancestralidade africana também, pelos traços, né, mesmo sendo de cor branca, você vê traços, né, africanos, né. E, no caso aí, fiz antropologia, mas não necessariamente porque eu fiz antropologia que eu estudo e compreendo entre essas fisionomias, né? Mas é interessante perceber a diferença, por exemplo, entre você apresentar um branco, ou o branco que está na família nordestina, ou o nordestino, no caso especificamente da família da minha mãe, né, o branco, e o branco, por exemplo, europeu, você vê diferenças, você comparar. E essas diferenças ocorrem por quê? Porque há uma miscigenação. Então, não é, né, eu não considero de maneira alguma isso daí algo, entendeu, ruim, pejorativo, pelo contrário, é motivo de orgulho ter ancestralidade indígena e também africana, como a maioria de todos os brasileiros, né. Isso daí me torna muito mais, vamos dizer assim, contente e alegre, né. Infelizmente, no passado não tão recente, a gente sabe que há muito preconceito no nosso país, né. Mas no passado não tão recente, várias famílias, inclusive no Nordeste, escondiam isso daí, né. Tentavam se esquivar dessa ancestralidade, tinha muito preconceito, né, o que é besteira, entendeu? É motivo de orgulho você ter uma ancestralidade também africana, indígena, isso também me faz alegre. Já a família do meu pai, especificamente a família dele, entendeu? Né?
Não que, por exemplo, toda a família Mangueira não tenha, mas a família dele, Mangueira, a família Mangueira, ali de Conceição do Piancó, especificamente o pai, a mãe, né, chegando até ele, os seus irmãos, no caso aí, entendeu? Vou fazer um recorte assim, específico em relação a isso daí. Provavelmente, entendeu? Não tem uma ancestralidade africana indígena, mas do Oriente Médio muito grande, mais do que portuguesa até, né? Em virtude aí do processo de expulsão das comunidades árabes, né, muçulmanas e judaicas aqui para o Nordeste. Então, a família Mangueira, eu penso que ela tem uma ancestralidade judaica, ela tem sim, mas não só uma ancestralidade judaica, mas também de povos do Oriente Médio, do Marrocos, né? Povos aí, entendeu? Que habitavam, que habitam até hoje, no caso aí, a África do Norte, inclusive, que falavam árabe. Então, eu percebo ali uma mescla em relação a isso daí. Tem uma ancestralidade judaica? Tem, mas também tem uma ancestralidade aí relacionada a esses povos aí do Oriente Médio, que inclusive o povo de Israel, todo mundo sabe aí que a origem é do Oriente Médio. Então, pessoal, o motivo de eu fazer esse vídeo novamente, né, é falar a respeito desse livro aqui, da Algisa Alencar Chaves, nosso primo Cleones aí, meu primo Cleones, ele conseguiu, e eu vou mandar de volta para ele, já está digitalizado, você pode encontrar esse livro aqui embaixo, né, na descrição aqui do YouTube, você pode encontrar esse vídeo e baixar esse livro, no caso aqui você pode baixar para vocês terem acesso. É um livro muito rico, ela trabalhou muito em relação a isso daí. Tem histórias, tem culinária, né, tem tradições daquela região do Nordeste, um extenso apanhado genealógico. É riquíssimo esse livro aqui, eu não sei se tem um livro igual. Uma coisa que é interessante, no nordestino, essa questão de valorizar a genealogia. Então ela não é a única também que tem esse compêndio genealógico. Você tem vários livros aí de genealogia no Nordeste e vários livros que falam a respeito da tradição nordestina, não só do folclore, mas também toda essa herança cultural. Então, o nordestino é um povo que se preocupa muito em resgatar suas culturas, suas raízes, né, no caso aí. Então, é um livro muito rico, é um livro muito bom. Outro livro interessante, talvez depois eu coloque aqui embaixo aqui para poder ser baixado, mas eu ainda não digitalizei esse livro. É da Zilda Ferreira Pinto, A Saga dos Cristãos Novos na Paraíba. Então você tem todo o processo aí de formação dos judeus ali na Paraíba, no caso, naquela região da Paraíba. Voltando ao assunto da nossa família, né, o vídeo anterior eu falei a respeito das pessoas que trocaram de nome ali, saindo do Ceará e trocaram de nomes ao entrar ali na Paraíba. Então são locais de fronteira, né, e eles saíram e trocaram de nomes de Souza Diniz, no caso para Souza Mangueira. Eu não sei se esse Souza Diniz é o mesmo Diniz, no caso, entendeu? Da família da minha mãe. Talvez sejam famílias diferentes. Mas, de qualquer forma, a família Diniz e a família Mangueira, eles sempre aí se relacionaram, no caso também, se casaram, né? Então você tem aí uma mescla muito grande aí de pessoas, né? Que mesmo passando pelo processo de miscigenação, também se casaram aí entre primos, no caso. Então, o que eu queria fazer agora nesse vídeo, né, é elencar, né, talvez aí trazer um pouco a respeito da história da família Diniz, ali de Santa Cruz do Baixa Verde, né? Eu sei que na região de Triunfo tem a Gruta dos Holandeses, né? Triunfo conhecido como a capital nacional da rapadura, né? Algumas coisas interessantes daquela cidade, mas eu queria saber mais a respeito da família Diniz e da família Fontes, do nosso bisavô Joaquim de Fontes, com os primos aí, tanto aí de Santa Cruz do Baixa Verde, como também de Santana de Mangueira, entendeu, né? A família Diniz aí dessa região ela é bem riquíssima. Há alguns dados genealógicos que apontam que essa família Diniz também, né, eu digo também, né, porque não é só, né, ela é originária ali do rei Dom Diniz, né, ele teve várias mulheres, vários filhos, né, e um desses aí também vieram para o Brasil, né, mas não se esquecendo da nossa própria ancestralidade judaica que acompanha durante todo esse processo. Pois bem, eu fiz o exame de DNA para saber a respeito dessa questão de consanguinidade, no caso aqui, né, da minha família, no caso especificamente de mim, né. Se fosse, por exemplo, em relação ao primo, em relação a uma outra pessoa da família, diria dados um pouco mais diferentes, mas não tão diferentes assim, principalmente nessa região aí que engloba o Rio Pajeú, toda essa região, e as pessoas, de certa forma, têm uma, vamos dizer assim, uma carga genética meio que semelhante, entendeu, né? Então, família Ramalho, da Elba Ramalho, enfim, né? Tem uma carga genética, temos uma carga genética semelhante, pode mudar alguma porcentagem aí no caso. Então, o que deu mais, né, ênfase, né, o que se tem mais é a origem, a ancestralidade aí portuguesa, né, então do ibérico, né, do homem ibérico. Logo abaixo você tem muito, entendeu, daqueles povos nórdicos, isso em relação à minha família, né, em relação àquilo que sou, no caso. Depois você tem uma porcentagem muito grande do Oriente Médio,
Aí você tem uma porcentagem um pouco menor de indígenas e um pouco menor de africanos. Mas esse menor não é tão menor assim, por exemplo, né? É em torno aí, por exemplo, de 10 a 12 porcentagem indígena, africano aí você tem 8, 9%. É lógico que esses dados aí, entendeu, variam, você não pode aí colocar, vamos dizer assim, na ponta do lápis. Mas, entendeu, prova que a nossa ancestralidade, principalmente a ancestralidade nordestina, ela é totalmente miscigenada. Então, isso daí também pode ser aí, né, vamos dizer assim, algo muito sério em relação a essa questão de preconceito, em relação a essa questão, por exemplo, de você não valorizar o outro. Principalmente porque esse outro é parte de você também, entendeu? Né? Nós brasileiros, todos os brasileiros, de certa forma, a maioria dos brasileiros, carrega essa ancestralidade genética desses três povos que eu falei anteriormente. Então, o que eu queria, né, falar a respeito da nossa família, aquilo que nós conhecemos, algumas considerações em relação àquele vídeo, né, que foi apresentado anteriormente, falar também a respeito do livro, aqui abaixo, para conhecer um pouco a respeito ali daquela região de Conceição de Piancó, e, né, fazer um apelo aí aos primos, entendeu? Para que postem fotos, histórias, né? Tanto na família Mangueira quanto na família Diniz. Família Fontes também, ali daquela região ali de Santa Cruz do Baixa Verde, de Triunfo, né, de Pernambuco, Serra Talhada, né? Regiões ali onde você tem toda uma história riquíssima, muito importante e centenária, entendeu? Né? O nordestino em si, ele faz parte aí dos primeiros brasileiros, as primeiras misturas, né? Os primeiros portugueses que vieram para cá. Então são famílias tradicionais, né? É diferente, por exemplo, de alguém que veio, uma família que veio aqui do século XIX. Né? Não desmerecendo, não se achando melhor, não é isso, entendeu? Na internet, hoje em dia, qualquer coisa que você fala já é, vamos dizer assim, interpretado de uma forma bem radical, não é isso. Mas, para valorizar mesmo, entendeu? O nordestino e toda essa nossa ancestralidade. Então, primos, aí, qualquer assunto, entendeu? Livros que falam um pouco a respeito aí dessas tradições ali, entendeu? De Pernambuco, da família Diniz, da família Fontes, é muito interessante. E da família Mangueira também, entendeu? Vamos aí resgatando muitas coisas. Qualquer assunto relacionado a essa ancestralidade judaica, costumes, eu acho também interessante compartilhar. Né? Eu falei nos vídeos atrás em relação ao uso da mortalha, né? Que era algo utilizado para o processo aí de sepultamento, né? Que é tipicamente judaico. Falei a respeito do casamento entre primos, nomes, a Dalgisa, né, a autora do livro, ela cita isso daí, nomes judaicos, em pessoas que, de certa forma, entendeu, não estavam convertidas ao protestantismo ainda, mas que conservavam nomes como Abraão, Isaac, Jacó, né, principalmente Abraão, a gente vê Abraão Diniz, Abraão Mangueira, é um nome muito comum, né, justamente conservando reminiscências, né, desse passado mesmo, que foi se perdendo, entendeu? Né? E o holandês, o judeu, o português que veio para cá, ele foi se interiorizando, né? Ele foi adquirindo hábitos sertanejos, né? Formando aquela cultura, que é uma cultura muito bonita, que é a cultura, no caso, nordestina. Pessoal, eu tenho certeza que eu não falei tudo, né, porque é um assunto muito vasto. E a gente vai discutindo, entendeu, nos vídeos ali, e de qualquer forma. Tem o blog da família, Família Mangueira Origem, ali também eu dispus o link para poder baixar o livro da Algisa, no caso, esse livro muito bom e importante, e vamos conversando, pessoal. Muito obrigado a todos aí, felicidades, e vamos que vamos, pessoal. Obrigado.